Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre o futebol de 7. Então vamos verificar agora quais são os objetivos da aula de hoje. Perceber as diferenças entre o esporte dentro da escola e fora da escola, assim como a sua relação de esporte competição, esporte de rendimento, aquele que eu sou profissional, para o esporte de lazer, que é aquele lugar que eu utilizo para me divertir, os espaços e tempo que eu utilizo em benefício próprio ali. Compreender a influência da mídia, ciência e indústria, a cultura das práticas esportivas, então identificar, interpretar e se posicionar a respeito da apropriação do esporte pela indústria cultural. Então, que vocês percebam a influência que a mídia tem sobre os esportes. Por exemplo, vamos citar um exemplo aí de influência. Eu nunca tinha assistido futebol de 7, mas eu consegui ver na TV, passou um dia lá na TV a modalidade. Então, olha quanta gente conseguiu visualizar através lá da mídia algo que talvez improvavelmente eu nunca fosse visualizado. Compreender as relações entre esporte e trabalho. Então, se eu sou profissional, esse é o meu trabalho. Vivenciar os esportes coletivos e individuais escolhido nesse conteúdo específico. Então, que vocês visualizem esse esporte, conheçam um novo esporte. Agora eu pergunto, o que vocês sabem sobre esses esportes? Você conhece o futebol de 7? O que é esse futebol de 7? Será que suas regras são diferentes do futebol tradicional? Então lembram lá na aula passada que a gente viu sobre o futebol de 5, que são o futebol específico para deficientes visuais. E de 5, são praticados por 5 atletas. De 7, vamos verificar? Então, são praticados por 7 atletas ali com paralisia cerebral em decorrência de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou de acidentes vascular cerebral. Então, se a gente observar aqui só pela foto, nós não poderíamos identificar nenhum tipo de deficiência, Então, às vezes, através de foto, a gente não consegue mesmo observar essa diferenciação do esporte em sua forma tradicional e do esporte adaptado, no caso, o futebol de 7 ali, apenas assistindo um vídeo. Então, eu os convido a ir lá no YouTube e buscar uma partida de futebol de 7. Hoje, essa categoria, ela não está nas Paralimpíadas, mas ela esteve até as Paralimpíadas ali do Rio, tá? Então, o Brasil também era um dos países de destaque nessa categoria, então busquem vídeos, assistam para vocês perceberem, conseguirem visualizar se acham alguma diferença do esporte tradicional para o futebol de 7 ali visualmente, tá? Então as regras são as da FIFA, a Federação Internacional ali que rege as regras do futebol de 7, mas com algumas adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para paralisados cerebrais. Então, por exemplo, o espaço é menor. Se a gente verificar qual é a outra categoria que a gente joga em 7 dentro do campo, futebol society, Então a gente poderia aproximar mais esse esporte do futebol society ali. Não existe regra de impedimento e a cobrança lateral pode ser feita com apenas uma das mãos rolando a bola no chão.
certo? Então, lembra lá que a professora falou que se assemelha com o society, então no society nós também não temos impedimentos e se adapta aqui para o futebol de 5. O campo é um espaço reduzido, ele tem 75 no máximo, tá? 75 por 55, então ele é um pouco maior que o society, mais menor que o futebol de campo, com balizas para quem não sabe, é a trave do gol de 5 por 2 metros. A marca do pênalti fica a 9 metros e 20, tá? No centro da linha do gol. Então, temos ali a área, tá? E a grande área, a pequena área, o círculo central, é as demarcações do futebol, só que em espaço reduzido ali, tá? Cada time tem 7 jogadores, incluindo o goleiro, e 5 reservas, então não pode ter o dobro de participantes ali como reserva. Então aqui nós temos a nossa seleção brasileira de futebol de 7. Nós vamos agora para o exercício de número 1. Relate como o esporte pode ser um instrumento de inclusão social. Como que você pode incluir os seus colegas que têm algum tipo de deficiência física? O que você acha que você pode fazer por ele? E você, aluno, que tenha algum tipo de deficiência física, o que você pode se dispor? Quais são as barreiras que você pode ultrapassar? Se inclua nisso, né? Saia fora da sua zona de conforto, da sua caixinha, disponha-se a experimentar algo diferente, a transpor os seus limites. Façam as suas anotações e nós retornaremos em sequência. Conseguiram pensar, fazer as anotações? Eu espero que sim. Então vamos lá. As partidas, elas têm uma duração menor do que o futebol de campo, não. Então as partidas são divididas em 2 tempos, tá? De 30 minutos, com intervalo de 10. Então ao total 60 minutos de duração dessa partida. Temos sim, por exemplo, teve grande ocorrência de falta lá, o juiz ele vai dar sim
a prorrogação dessa partida. A partir de janeiro de 2018, a classificação funcional, qual que é o grau dessa deficiência, passou a ser dividida e nos atletas de futebol de CEP, para paralisados cerebrais em 3 novas classes funcionais, que é a FT1, FT2 e FT3. Como, por exemplo, se eu tive uma paralisia cerebral, pode ser que apenas um dos meus membros foi afetado de forma leve, ou pode ser que 2 ou mais membros tenham sido afetados de uma forma assim, de um grau superior. Então eles subdividiram o futebol de CEP nessas categorias aí para ficar igual equivalência. Tá? Então nós temos ali a FT1, que é comprometimento severo, quase não tenho mobilidade naquele membro, ou eu faço a mobilidade com muita dificuldade. Comprometimento mediano, que é a FT2, e a FT3, que é comprometimento leve, uma leve paralisia ali naquele membro. Então, na regra atual, é obrigatório que exista sempre. Então, eles vão fazer uma mescla dessas categorias ali, tá? Pelo menos um atleta da classe FT1 em campo. Vamos ver qual que era a FT1? Comprometimento severo. Então, é indispensável que tenha esse atleta, pelo menos um desse atleta em campo ali. E agora a gente vai para o exercício de número 2. Vamos vivenciar uma atividade de futebol. Futebol siamês. O que seria então o futebol siamês? Formem duplas, cada dupla de mãos dadas ou segurando um lenço equivale a um jogador. Ou seja, a dupla não pode se soltar. As regras do jogo seguem as mesmas do futebol tradicional. Ou você pode também pegar e amarrar o sapato ali um do outro para que vocês fiquem unidos mesmo, não se solte, ou se prender pelo braço, enganche o braço um no outro. Então o que um fazer, o outro tem que fazer, para vocês perceberem as dificuldades. Então é uma forma de nós observarmos qual é a dificuldade do nosso colega, se perceber e valorizar o colega, né? Que ele tem as dificuldades deles, e nós, como seres humanos, como pessoas ali que conseguimos observar, a gente deve sim estar prontos a auxiliar. Não é ter dó, gente, não é fazer pelo outro, é fazer junto, é crescer junto, né? Então eu ensino e ele também me ensina, é uma troca, né? Porque ninguém é detentor do saber. Tanto quanto eu posso me desenvolver, como o meu colega que tem algum tipo de deficiência. Pode ser que eu me desenvolva mais lento do que ele, ou vice-versa, mas que a gente entre em consenso para que a gente chegue em um ponto comum, às vezes mais rápido, às vezes de forma mais lenta, mas todos temos capacidade sim de crescimento e aprendizado, né? Porque todo dia a gente pode aprender algo novo e ensinar também. Não pensem que vocês estão lá na casa de vocês e o professor lá na escola é o detentor do saber, o professor sabe tudo e eu não tenho nada para acrescentar. Temos sim, temos vivências extraescolares. Um dia eu fui
num estádio de futebol e vi e teve comemorações, ou fui numa competição paralímpica, ali foi muito legal, eu interagi com os atletas, com as pessoas. Então, tudo isso, todas essas observações, essas experiências, elas agregam dentro do espaço escolar, agregam para o professor, agregam para os colegas e para você também, que é uma forma de você se expor ali e se socializar com os seus amigos. Então pensem, façam atividade aí, eu espero que seja muito divertido, muito criativo e nós já retornamos. Conseguiram realizar? Eu espero que sim e que tenha sido muito divertido. A gente consegue ali verificar as dificuldades, né? Por que esse exercício? Para que vocês observem realmente a dificuldade de locomoção que o meu colega e que esses atletas eles enfrentam no seu dia a dia. Nessa atividade era uma situação hipotética, mas esses atletas, esses colegas, eles vivem isso e convivem com isso todos os dias e todos os momentos. Eu lembro uma vez, na aula de educação física, nossa, a gente fez essa atividade e a gente riu tanto, assim, foi muito legal, muito divertido. E eu tenho certeza que de igual forma como foi com a minha turma, foi com a turma de vocês ali. Claro que a gente tem aqueles colegas que são mais competitivos que os outros, ficam brigando ali, mas isso é comum ali entre
o esporte dentro do nosso ambiente, desde que seja de forma saudável, né? Que não ultrapasse os limites, ok. Então vamos retomar aqui o que a gente viu na aula de hoje. Então nós vimos o que é o futebol de 7, que é para pessoas com paralisias cerebrais, né? É jogado num campo menor, society ou grama, com 7 atletas. Eles têm 3 graus de deficiência, né? A moderada, a severa e a leve. Nós vimos algumas das suas regras, né? Que não tem impedimento. E vimos ali a classificação funcional que a professora mencionou para vocês. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre o futebol de 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Os vejo na próxima aula.